Oi, pessoal, bem-vindos. Esse é mais um vídeo da série sobre eficiência energética. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a eficiência da envoltória. Essa é uma parceria entre a MITSID, a UNB, a SEB, a ANEEL e a Finatec. Meu nome é Maíra André, eu sou arquiteta formada pela USP, tenho uma especialização em arquitetura bioclimática e agora eu estou fazendo meu doutorado em conforto térmico. E comigo está aqui o Bruno Mourão. Fala aí, Bruno. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos também a esse treinamento. Meu nome é Bruno Mourão, sou engenheiro mecânico formado na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Eu trabalho na MITSID há aproximadamente um ano com simulações termoenergéticas de conforto e para atendimento à norma de desempenho, a NBR 15575. Então, pode passar, Bruno. Vamos lá. Então, nessa apresentação, a gente vai abordar esses três tópicos principais: a conceituação da eficiência da envoltória, propriedades térmicas dos materiais opacos e translúcidos, e os métodos de avaliação ao final. Pode passar. Então, vamos começar aqui com o conceito da envoltória, né? A gente colocou aqui que a envoltória é como se fosse uma interface entre o ambiente interno e o ambiente externo. Ela vai ser essa casca da construção que faz, então, vai funcionar quase como uma barreira, né? Ela vai ter a principal função de nos abrigar, de alguma forma, das intempéries ou das variações externas climáticas, então, em relação à chuva, em relação à radiação solar direta, e também ela vai permitir que a gente tenha condições no interior das construções que seja diferente do externo, podendo manter, assim, uma maior, uma condição de conforto térmico por maior parte do ano. Pode passar de novo, Bruno. Então, como é composta essa envoltória, né? Como ela é basicamente uma casca, essa interface é principalmente composta pela cobertura, as paredes externas e o piso, que pode estar ou não em contato com o solo. E aí, esses materiais ou essas estruturas que vão fazer essa interface, elas podem ser constituídas de materiais opacos ou translúcidos, como vidros, policarbonatos e outros materiais, e também pode envolver aberturas, que não vão só deixar passar a radiação, né, como materiais translúcidos, mas também a ventilação natural, por meio de outros tipos de abertura, como venezianas e até mesmo buracos. Pode passar. Então, basicamente, para a gente entender o desempenho da envoltória, a gente vai relacionar eles com as trocas e efeitos físicos que estão ocorrendo nessa envoltória. A gente tem três efeitos físicos principais que vão acontecer, que tem a ver com as nossas trocas térmicas entre o edifício e o ambiente onde ele se insere. Então, a gente tem a condução, que é uma transmissão de calor, principalmente pelos materiais, né, pela essa materialidade, a transferência de radiação, que vai incidir sobre essa envoltória, mas que não só vem do Sol, né, que é a nossa fonte de calor e de radiação solar, mas também existe um outro fator, que é a radiação que todas as superfícies e equipamentos e pessoas também vai emitir, que é uma radiação de onda longa. Então, a gente tem uma reflexão dessa radiação e também a gente produz isso, porque nós somos máquinas térmicas. Existe um terceiro efeito, que é o efeito da convecção, que ele está relacionado principalmente com a movimentação do ar. Então, a gente vai ter esse fluxo, né, do fluido principal aí que a gente tem no nosso ambiente, que é o ar, e ele vai também gerar trocas térmicas. E relacionado com o ar, a gente vai ter também outras duas componentes ali, que não são um efeito físico, mas que a gente deixou separado só para evidenciar, que é a infiltração, que vai entrar pelas frestas e pequenas aberturas nas molduras das nossas janelas, né, e por fresta de porta, coisa assim, e também a ventilação natural, que a gente vai ter, assim, de uma forma mais proposital, né, a gente vai abrir essas janelas e as aberturas para que a gente tenha um fluxo maior de ar através da nossa construção. Então, esses são os principais efeitos, e pode passar, Bruno.
Bruno, pode passar o próximo slide. Foi. Então, imagina. Então, a gente tem aqui um detalhamento maior quando a gente vai começar a entender o desempenho das superfícies opacas, a gente vai olhar de forma mais perto, né, o que está acontecendo sobre um dado material. Então, imagina, né, pensando aqui numa parede externa, sobre essa parede, a gente vai ter, então, os 3 efeitos acontecendo, né, a gente tem a radiação incidindo direto sobre a superfície dessa parede, mas também a gente tem trocas dentro da construção, porque todas as superfícies emitem radiação de onda longa, então a gente também tem uma troca de radiação interna. Sobre essa superfície, a gente também vai ter o efeito da convecção, tanto interno quanto externo, sendo o externo gerado mais pelo vento, né, do ambiente, e o interno por diferenças de temperatura e também pela ventilação natural, se ela estiver ocorrendo, né? Os sistemas de climatização também vão gerar um pouco de movimentação do ar. Mas então a gente vai ter esse efeito sobre essa superfície. E através do elemento opaco, que é a parede, por exemplo, ou a cobertura, a gente vai ter uma transferência de calor que vai ser devida à condução. Então ela vai ter essa transferência principal, né, pela materialidade, e que sempre tem um fluxo que é do lugar da superfície mais quente para aquela que é mais fria. Normalmente a gente perde calor, né, para algum ponto. Então a gente vê essa dinâmica. Pode continuar então, Bruno. Opa. Bom, eu queria então, né, já que nós conceituamos aí os fechamentos opacos, eu gostaria de explicar alguns conceitos e algumas propriedades desses componentes ou dos sistemas construtivos para analisar o desempenho térmico da envoltória. O primeiro desses conceitos é a resistência térmica, que, por definição, é a capacidade do material em resistir à passagem de calor. A equação dela é espessura dividido pela condutividade. Então, a gente consegue tirar relações simples de que um material com maior espessura vai implicar em mais resistência se comparado a outro. Ao mesmo tempo, aumentando a condutividade térmica, até pelo próprio nome a gente entende, aumentou a condução de calor, você vai diminuir a resistência, ou seja, ele vai resistir menos à passagem de calor, ele vai conduzir mais. Nesse caso específico, né, a espessura do material é um dado de projeto, né, nós vamos definir os projetistas e os arquitetos, e a condutividade térmica é uma propriedade do material. Então, ela vai variar apenas com a variação do material. É importante entender que a resistência térmica de uma composição, por exemplo, né, de uma parede, igual a Maíra mostrou há pouco nos slides anteriores, ela é feita da soma das resistências de cada camada. Além dessas resistências de camadas, a gente tem que somar também as resistências superficiais, externas e internas. O que seriam isso? Elas se traduzem nos efeitos da troca de calor por radiação e convecção entre a superfície do material, sob análise, e o meio que ele está envolvido. Então, por exemplo, quando você tem uma parede, você tem uma camada de ar estacionada na face externa para a atmosfera e a camada para a face interna para o ambiente, né? Então, existe uma resistência térmica do ar nessas camadas que vão contribuir para aumentar a resistência, ou para compor a resistência térmica do componente. A resistência térmica, esses valores de resistência térmica podem ser encontrados na norma ABNT 15220. É interessante observar que a resistência térmica superficial externa, ela é menor. O valor dela é menor, o coeficiente dela é menor devido ao vento, ao fluxo de ar promovido externamente, que vai tirando essa camada, vai movendo essa camada próximo da parede e promovendo, diminuindo essa resistência, né? Outro componente muito importante também é a resistência
térmica das câmaras de ar. Se existir, nós vamos ver no exemplo seguinte aqui que existem algumas composições que existe câmara de ar interna na composição de uma envoltória, por exemplo. Ela também tem que ser levada em conta no cálculo da resistência. Aqui a gente traz alguns exemplos que uma composição, essa esquerda aqui é uma composição simples de tijolo convencional e reboco, né? Ela tem uma determinada resistência térmica, 0,34. À medida que você vai adicionando componentes, no caso, como eu citei da câmara de ar, o ar é um ótimo isolante térmico, ele aumenta a resistência, então ele vai criando barreiras para que o calor passe. Esse exemplo aqui, por exemplo, a gente colocou um alumínio polido, que é uma barreira radiante. Então ele contribui ainda mais, além da câmara de ar, ele contribui ainda mais para aumentar a resistência térmica do conjunto. E mais um exemplo seria um isolante térmico, um lã de rocha, lã de vidro, um EPS, ele também aumenta bastante a resistência térmica. São bons isolantes. Bom, entendido o conceito de resistência, a gente pode falar sobre transmitância térmica, que nada mais é do que o inverso da resistência. Ele é um fator que aponta quão resistente é um elemento à passagem de calor por condução. É importante frisar que é o calor, né, na materialidade, como a Maíra disse, por condução. Quanto mais você aumenta a resistência de um determinado material, menor vai ser a transmitância. Então, né, se você tem um conjunto com alta resistência térmica, você vai ter pouca transmissão de calor. O inverso é o contrário. Se você pega um elemento com baixa resistência, né, pouco isolante, ele vai deixar passar muito calor e vai transmitir muito calor de um lado, de uma face à outra, né, por condução. Aqui a gente pegou alguns exemplos bem comuns no mercado brasileiro, né, nos componentes construtivos. A gente começa com um bloco de tijolo convencional, cerâmico, e compara, por exemplo, com um bloco de concreto celular. Ambos têm a mesma espessura, se você reparar aqui nas especificações, a gente pegou a mesma espessura, e o concreto tem uma transmitância térmica maior. Isso se deve ao fato dele ter menor resistência. Ou seja, nesse caso específico, ele tem a condutividade térmica que é a característica do material concreto, é maior do que a da cerâmica. Então, o concreto, a simples troca de cerâmica para concreto, você aumenta a transmitância. Se você ainda excluir essa camada de ar que está aí dentro, né, dentro do concreto, e fizer só o concreto maciço, né, com espessura bem maior, ele ainda vai ter mais ainda transmitância, ou seja, como a condutividade dele é alta, ele vai ter um valor de transmitância muito maior ainda do que o bloco de concreto com ar, né? E o último exemplo é uma comparação interessante com o primeiro. Se a gente pegar o bloco cerâmico, ambos são blocos cerâmicos com reboco, né, argamassa, e esse exemplo da direita tem um poliestireno, que é um material isolante que evita a passagem de calor. Ele tem alta resistência térmica, diminui a transmitância. E dá para perceber que ele diminui em quase 6 vezes a transmitância térmica em comparação a esse bloco de concreto, bloco de cerâmico tradicional. Então, o elemento isolante tem um excelente performance, né, desempenho em barrar a transmissão de calor. O último, mais um conceito que eu queria abordar também é a capacidade térmica, que também como o próprio nome diz, é a capacidade de um material de reter calor. Então, é relacionada a quanto de energia é necessário para elevar a temperatura daquele material por unidade de área. A equação dele consiste numa multiplicação entre espessura, calor específico e densidade. Espessura também, como a gente já disse, é um dado de projeto. Calor específico e densidade são propriedades do material. Podem ser encontradas também na NBR 15220, essas propriedades. Aqui também a gente dá para relacionar diretamente que o aumento da espessura aumenta a capacidade térmica, e a redução, por exemplo, ou a redução da densidade de um material reduz a capacidade térmica. A gente vai pegar agora os mesmos exemplos que a gente tratou na transmitância e vai analisar eles aqui.
Então, olha que interessante, a substituição do tijolo cerâmico pelo concreto, ele aumenta a capacidade térmica, né? Como a gente já disse, o concreto é, é mais denso do que a cerâmica, então tem uma ótima capacidade de reter calor. E se você ainda, novamente, tira o ar interno né, e utiliza um concreto maciço, você tem uma capacidade térmica ainda maior. Comparando, novamente, essa composição de tijolo cerâmico com a composição com o poliestireno, né, com o elemento isolante, a gente percebe que a gente tem uma redução na capacidade térmica, mas não tão drástica, não 6 vezes igual a gente teve na transmitância. Então, um elemento isolante, ele é capaz de diminuir muito a transmissão de calor, mas ele não tem o mesmo efeito na capacidade térmica, por exemplo. Bom, falando um pouquinho sobre elementos translúcidos também, né, a gente... são os elementos super importantes nas envoltórias, eles são as janelas, os policarbonatos, as claraboias, telhas translúcidas, ou qualquer elemento que permita a passagem de luz. Eles também estão sujeitos às trocas de condução, por convecção e condução, mas a troca mais importante, vamos dizer assim, que mais influencia aqui, nesse caso dos elementos translúcidos, é a radiação, de luz direta, que vem diretamente do Sol e entra para o interior do ambiente, coisa que não é presente não é tão influente nos materiais opacos. Então, a gente pode observar que a parcela da radiação solar é transmitida diretamente, outra parcela é refletida, e tem uma terceira parcela ainda absorvida pela massa do vidro. Sobre as propriedades, os conceitos, né, térmicos dos materiais translúcidos, 3 deles são os mais importantes. Fator solar. Fator solar é a razão entre a quantidade de energia solar que atravessa o vidro pela quantidade de energia solar que nele é incidido. Então, o fator solar basicamente é quanto a parcela transmitida diretamente para o interior do ambiente, mais uma parcela que é absorvida e depois irradiada para o interior por convecção e radiação. É um fator adimensional, então quanto maior o fator solar, mais calor entra por radiação direta. Outro índice importante é a transmitância térmica, né, que a gente já falou, assim como nos materiais opacos, eles estão presentes nos materiais translúcidos, e a transmissão de luz visível, que é a porcentagem de luz visível, que é a onda curta, é a luz que o nosso olho é capaz de perceber, que atravessa o vidro e ilumina o ambiente. Então, aqui um exemplo clássico de um vidro tradicional, simples, sem nenhuma proteção, e um vidro com uma proteção de luz. Então, ele gera esse efeito de diminuição da luz visível, por exemplo. Aqui eu vou trazer 5 exemplos para a gente compreender também esses conceitos. O vidro simples, incolor, de 4 milímetros, tem um fator solar de 85% ou 0,85%, transmissão luminosa de 89% e a transmitância térmica de 5,75%. Se você dobra a espessura do vidro, você reduz, claro, o fator solar, a transmissão luminosa e a transmitância, mas não de forma tão drástica. Se o objetivo for diminuir o fator solar, ou seja, a quantidade de luz incidida, de radiação incidida diretamente, é interessante usar um vidro laminado, por exemplo, com uma película de protetora. Essa película é capaz de reduzir o fator solar, mas também reduz a transmissão luminosa. E ela não é uma barreira contra a transmitância térmica. Para diminuir a transmitância térmica, aí, como a gente já disse em tantos materiais opacos, tem que aumentar a resistência. Aumentando a resistência significa inserir um elemento, por exemplo, nesses exemplos aqui, uma câmara de ar. Então, a câmara de ar é capaz de reduzir praticamente pela metade a transmissão de calor, sem modificar tanto os fatores solar e luminosos em comparado aqui ao vidro laminado, por exemplo. Já essa última condição aqui é um vidro low-E, que é capaz de reduzir ainda mais o fator solar, sem reduzir tanto a entrada de luz, e, mais uma vez, despenca o valor de transmitância térmica. Bom, vou voltar para a Maíra, gente.
Obrigado. Então, a gente queria também comentar sobre essa questão da envoltória e também dos vidros, né? Um pouco juntando essas informações, fazer um comparativo entre a inércia térmica e o isolamento térmico. Então, a gente vê aqui na esquerda uma construção que teria alta inércia, isso é, usando materiais de alta capacidade, e na direita uma construção com alto isolamento, então com isolante dentro, né, de toda essa envoltória, para meio que fechar ela em relação ao que está do lado de fora, né? E o que a gente vai ver em relação, comparando esses dois resultados, né? O que acontece com a inércia térmica é que a gente vai ter materiais que vão fazer um atraso em relação à transmissão de calor. Então, a gente tem materiais que acumulam muito calor e que, com isso, a gente pode ter essa transmissão demorando mais tempo. E isso pode ser vantajoso tanto para a gente acumular durante o dia, num período de inverno, né, o que entra pela janela naquele desenho, e deixar acumulado esse calor, e aí durante a noite, quando tem uma redução de temperatura, ele é liberado de novo para dentro do ambiente, quanto durante o verão, que é um período muito quente, que a gente não quer que entre tanto calor assim, a gente acaba tendo essa envoltória acumulando, mas por conta da oscilação de temperatura externa, isso vai ser mais efetivo em locais que têm maior amplitude térmica, né, tem um dia mais quente, com uma temperatura muito mais alta do que a noite, a gente vai ter essa temperatura acumulada do lado de fora e ela vai voltar para o lado de fora quando cai o dia. Então, por conta dessa alta massa, ela não chega a ser totalmente transmitida para o lado de dentro. Isso, claro, no período de verão, a gente vai ter que ter um sombreamento das aberturas, né, para a gente não receber radiação por outro lugar. E também, nesses locais mais quentes e mais secos, quando a gente quer usar essa massa térmica para proteger o nosso ambiente, o ideal é a gente não fazer abertura para ventilação natural, porque senão a gente já entrou com esse calor que está do lado de fora e do lado de dentro, e os materiais internos também vão acumular, né? Então, vai ser outra estratégia. Já o isolamento, não, ele vai evitar que a gente acumule e evitar que tenha transmissão desse calor, né? Ele é uma barreira. Então, o que acontece? Se a gente tem a entrada de radiação externa, por exemplo, pela abertura, a gente pode depois isolar, né, a nossa construção, pode ter associado também um vidro insulado, e aí com isso a gente também vai conseguir armazenar esse calor e manter ele ali dentro, né? As superfícies não vão absorver e depois liberar, mas ele vai ficar ali guardado de alguma forma, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com a questão do isolamento, porque do lado de dentro da construção está sempre sendo produzido calor. Então, a gente está produzindo calor, os equipamentos estão produzindo calor, a iluminação está produzindo calor. Então, às vezes, o isolamento pode ser um tiro no pé, porque a gente pode proteger de alguma forma, mas a gente acaba não tendo essa perda natural, né? Por exemplo, aqui no Brasil, durante o inverno, em espaço de escritório, a gente tem muita carga térmica, mas a gente consegue ter essa perda natural, porque a gente não tem envoltórias tão isoladas, né? E, por outro lado, se a gente está com um sistema de climatização, talvez o isolamento seja bem vantajoso, porque a gente não quer realmente perder o que a gente está produzindo lá de dentro. Então, isso tem a ver com o próximo slide, pode passar. Que comenta sobre quanto a gente não tem que fazer uma avaliação dessa envoltória, então, entendendo não só os materiais de forma isolada, mas também quais estratégias que estão relacionadas com o condicionamento do ambiente em relação a essa materialidade. Então, a gente vai ter uma situação para ventilação natural que pode não funcionar para quando a gente tem o ambiente climatizado, né? Porque quando a gente tem ventilação natural, o que está do lado de fora está vindo para dentro. É a mesma temperatura. E a gente pode ter materiais que troquem e absorvam um pouco desse calor para talvez, né, ter uma higronomia mais vantajosa. Mas quando a gente está produzindo frio ou produzindo calor do lado de dentro, a gente não quer que isso se perca, senão a gente está perdendo energia. A gente vai pôr muito mais energia para ficar esquentando parede. Não é a ideia, né? Então, a gente quer realmente esquentar só o ambiente e que isso não vá também para fora. Então, é importante entender que
uma envoltória pode servir para o verão, pode não servir para o inverno, ou pode servir para climatização e pode não servir para ventilação natural. E aí é bem legal a gente entender essa complexidade para tentar prever uma melhor solução, assim, de meio termo, né? Porque com o aquecimento global pode ser que a gente demande cada vez mais de condicionamento ativo. Então pode passar para o próximo, Bruno. Isso tem muito a ver também com os métodos de avaliação. Então, a gente nota que tem 2 métodos principais utilizados. Um seria prescritivo, colocando um limite nas características desses materiais ou desses conjuntos construtivos, né? Por exemplo, um limite de transmitância, um limite de capacidade, que é o que aparece na norma de desempenho, a 15575. E também outras formas de avaliação que também são por limites, mas já olhando de uma forma um pouquinho mais complexa, que pode ser tanto para inverno como para verão, a gente ter limites diferentes, mas também colocando valores em relação às características dos materiais. E outra opção, passa o slide, por favor, que seria uma avaliação mais completa, utilizando simulação computacional. Então, essa ferramenta, ela vai permitir que a gente olhe para o conjunto como um todo, e não só para um elemento e suas características. Então, nisso a gente consegue realmente avaliar o desempenho de um tipo de material ou de uma composição de material com a ventilação natural, com a climatização, e como isso vai variar ao longo do ano, por exemplo. Então, essa é uma ferramenta muito importante, não só para a gente ter um parâmetro melhor de análise de desempenho da envoltória, mas também para permitir que a gente faça um acompanhamento e desenvolvimento contínuo do projeto, conforme a gente está desenvolvendo ele, né? Então, ela deveria ser uma ferramenta cada vez mais próxima da gente e que fosse mais acessível para todo mundo entender o que está sendo feito, né? Para a gente ir usando ela no dia a dia de projeto. Então, pode passar. Então, acho que esses eram os principais conteúdos. A gente deixou aqui 2 referências principais que tratam sobre esses assuntos, mas acho que também é importante citar a norma de desempenho, que é a NBR 15575, e a norma que aborda ou define, né, esses parâmetros da envoltória, que é a 15220, que também abrange isso. Então é isso, muito obrigada. Bruno? Pessoal, muito obrigado, valeu pela oportunidade e bons estudos. Nos vemos depois para tirar dúvidas. Exatamente, estaremos lá.